Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Todo mundo que está aí presente, o pessoal está entrando. Hoje, então, a gente vai dar início para mais uma live do projeto, onde eu estou trazendo cada semana um especialista, na verdade, hoje são duas, para conversar com a gente e esclarecer algum tema que vocês vivem me pedindo. E eu acho que esse foi um dos temas mais abordados e que mais eu recebia perguntinhas aqui, não só eu, como as minhas duas queridas amigas que eu trouxe aqui hoje para conversar com vocês. Então, resolvemos vir aqui hoje falar de lágrima ácida. Então, eu queria agradecer a presença da doutora Cíntia e da doutora Mariana. A Mariana já é mais conhecida, todo mundo já viu a Mari por aqui, né, dermatologista, e a Cíntia estreando aí no nosso projeto Oftalmo. Meninas, obrigado por aceitarem o convite, e vou pedir para cada uma se apresentar aí. Boa noite, Shelly. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui hoje, ainda mais no dia que você comemora os seus 5K, né? Olha só, né? Muito legal. Eu sou a Cíntia Stocco, sou oftalmologista. A gente trabalha no serviço de oftalmologia na Baixada Santista, em várias cidades. Trabalho com oftalmologia acho que desde sempre. Saí da faculdade já trabalhando com oftalmo, praticamente, né? Na época que, 16 anos atrás, a gente nem falava ainda muito de oftalmo aqui na Baixada. Então, fiz clínica por muito tempo, trabalhando com oftalmo junto, mas exclusivamente com oftalmo tem 5 anos. Eu trabalho com oftalmo. Bacana. Mari, de novo, se apresenta aí que deve ter gente nova chegando. Shelly, obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, Cíntia, por ter aceitado depois de muito tempo, né? Essa tentativa aí da gente conseguir esse tempo. A gente está tentando aqui, né? Figura ilustre. Atividade. Toda live é um chaveco aí na Cíntia pela aceitar, mas foi muito bom, aceitou. Bom, gente, eu sou Mariana Vasques, eu trabalho com dermatologia já desde 2015. Eu atendo aqui em diversas clínicas da Baixada Santista também, Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá. Trabalho exclusivamente com dermatologia e fico muito honrada pelo convite. Parabéns, Shelly, pelos 5.000, que sejam os primeiros de muito. Se Deus quiser. Meninas, vamos começar então, porque o nosso tempo é curto, né? E o assunto é longo. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui. Vamos abusar da Cíntia, né? Já que ela está aqui. Então, vamos lá. Cíntia, explica para a gente melhor o que é a tal da lágrima ácida. Acho que ninguém melhor do que você para falar isso, né? É ácida, não é? Então, vamos lá. Vamos começar por aí para o pessoal entender, na verdade, o que vem a ser essa alteração que a gente vê tanto aí nos animais mais clarinhos, né? Então, a gente já pode começar esquecendo esse termo, né? Que é o que me arranca os cabelos. Para começar, a lágrima não é ácida. Eu não sei da onde que surgiu esse termo. Eu tenho aí umas ideias próprias minhas, né? Mas primeiro vamos esquecer o termo de lágrima ácida. Não existe isso. A lágrima, muito pelo contrário, ela tem até um pH neutro do que ácido, né? Então, a partir de hoje, a gente não chama mais ela de lágrima ácida. O nome dela mesmo é cromodacreorreia, né? Mas como a gente está fazendo uma live para proprietários, né? E tem, lógico, a gente tem colegas aí, eu imagino, não estou conseguindo ver quem está aí, mas imagino que a gente tenha colegas, então esse é o termo técnico. Mas o nome que a gente vai usar, então, para os nossos proprietários, que é o nome que eu falo para os meus proprietários, a gente chama de mancha da lágrima, tá? Perfeito. A mancha da lágrima, ela adquire essa coloração porque ela tem ingredientes na lágrima, as porfirinas e lactoferrinas, que tem nos seus componentes ferro. E quando eu tenho algum distúrbio, principalmente de escoamento dessa lágrima, ou aumento na produção dessa lágrima, e ela não desce pelo seu canal lacrimal, o seu ducto nasolacrimal, o seu canal lacrimal, ou existe um excesso de produção lacrimal, ela acaba escorrendo pela face do animal. E aí eu sempre brinco que esses animais acabam enferrujando, porque se eu tenho ferro em contato com oxigênio, ele sofre um processo de oxidação. E se a gente reparar, essa coloração é muito semelhante a uma ferrugem, basicamente falando, né? Então, é um processo de oxidação e não de acidez de lágrima, tá? Então, se eu conseguir isso nessa live, eu já vou ficar muito feliz.
Então, a gente não tem lágrima ácida. A gente sofre um processo de coloração por ação dessas substâncias presentes, não só na lágrima, mas na saliva, em alguns excrementos, urina, fezes, porque elas têm envolvimento de hemácias e tudo mais, que a gente não vai entrar nesse assunto aqui. Legal. E aí, você já explicou um pouquinho para a gente que o problema, né, da falta do escoamento e tudo, então vão ter doenças, né, para o pessoal entender, que vão obstruir esse ducto, vão inflamar, vai ter animal que é mais predisposto, raça mais predisposta. Sim, vamos lá. A gente tem raças mais predispostas, e aí, em disparado, a gente tem, primeiro, as raças braquicefálicas em geral. Então, quando a gente fala dos shih tzus, dos bulldogs ingleses e franceses, por sua conformação anatômica, né? Então, a gente, por toda a sua conformação anatômica, eles acabam, muitas vezes, não tendo o ducto, ou tendo o ducto tortuoso, olhos muito expostos. Então, a gente acaba tendo esse problema nessas raças. Eu tenho outras raças também predispostas, que são os famosos poodles e malteses, né? Que são os carro-chefes da clínica. E as principais causas que a gente tem da mancha da lágrima, da cromodacrorreia, são a obstrução do ducto nasolacrimal e tudo o que envolve as anormalidades desse ducto. Então, eu não tenho somente a obstrução desse ducto. Eu posso ter obstrução desse ducto por corpo estranho, eu posso ter a obstrução desse ducto por uma estenose inflamatória. Nesse caso, eu entro no assunto, eu toco no assunto que depois que a Mari vai falar das blefarites alérgicas, das conjuntivites alérgicas, né? A gente, muitas vezes eu pego pacientes alérgicos com edema de face, obstruindo esse ducto. E também estimulando a produção lacrimal, né? Eu tenho, falando ainda em ductos, eu tenho ausência de ponta lacrimal, porque esse ducto é um caninho que liga aqui do cantinho do olho para dentro do nariz, e aí ocorre o escoamento para a visder. Por isso que quando a gente chora, a gente sente descer pela garganta, ele escorre pelo nariz e pela garganta, né? Então, a gente sente escorrer pelo nariz e pela garganta. Então, eu tenho, assim, diversas situações quando eu falo do ducto. Tortuosidade, ponto pequeno, ponto obstruído, ponto inexistente, quando eu falo do ducto. Eu posso ter anormalidades palpebrais. Então, essas são muito corriqueiras, por exemplo, nos shih tzus. Eu tenho o cantinho do olho viradinho para dentro. São os entrópios de canto medial. E aí eu tenho os pelos que raspam nesse olho. Eles atritam nesse olho, né? São as triquises de carúncula. Então, isso estimula a produção lacrimal desse animal. Isso causa desconforto nesse animal. Ele não drena pelo seu canal lacrimal normal, que normalmente ele acaba não tendo pela sua conformação anatômica, e ainda hiperestimula. Eu tenho também as anormalidades dos cílios. E aí eu tenho os cílios ectópicos, que as pessoas já conhecem, né, bastante. E aí o cílio ectópico é o cílio que nasce no lugar errado. Então, ele nasce lá dentro da pálpebra, em contato com a córnea. Eu tenho cílios que nascem em camada supranumerária, então, cílios a mais. Eu tenho cílios que nascem no lugar normal, mas que por algum problema eles acabam se voltando em contato com a córnea. E tudo isso hiperestimula a produção lacrimal, né? Então, essas são as principais causas. Certo. Já viram que a gente vai ter que ter uma outra live para falar de oftalmo, né, pessoal? É muita coisa. Tudo isso muito resumido e muito rápido. Exatamente. Depois a gente vai chamar a Cíntia de novo outro dia para falar de outros problemas, que senão não ia dar tempo aqui hoje. E aí, Cíntia, da parte da oftalmo, depois a gente já vai chamar a Mari, hein, Mari? Não dorme aí, não. Da parte da oftalmo, acho que não sei se é até possível da gente falar, mas aí o que seria a parte de tratamento? Porque vai muito depender da causa, né? Você me falou um monte de causa aí, então os tratamentos também vão ser variados. Exatamente. A gente tem tratamentos mais simples, que a gente pode fazer em ambulatório, tá? Até tratamentos cirúrgicos. Mas aí é que a gente se pega. Porque o proprietário, ele entra no meu consultório querendo que eu resolva a coloração do pelo, né?
E a minha proposta ali é resolver o bem-estar do meu paciente. Sim. Então, muitas vezes a gente se pega nisso aí, porque o que eu proponho para ele é um tratamento muitas vezes cirúrgico, aonde eu vou ter que desobstruir esse ducto, aonde eu vou ter que corrigir esse cílio, eu vou ter que remover o cílio que está errado, e ele não está preparado muitas vezes para ouvir isso, né? É que eu acho que as pessoas não têm muita ideia do que é, né? A pessoa acha muitas vezes que é só uma mancha mesmo. E aí eu acho que deve ter um primeiro baque nessa consulta, né? Exatamente. Então, por isso que eu acho tão importante essa divulgação, né? A gente, como veterinários, oftalmos, os veterinários em geral, clínicos, dermatos, a gente preza sempre pelo conforto. Eu tenho pacientes que eles não mancham, eles não colorem o pelo, mas eles têm desconforto. Eles têm um entrope de canto medial, eles têm tistiquise, eles têm triquise. Então, eu estou sempre muito preocupada com o conforto, com a qualidade de vida desse meu paciente. A coloração tem segundo plano. Eu vou até adiantar, porque chegou uma pergunta para a gente, que a gente até estava discutindo antes de entrar na live, que eu acho que é a pergunta mais importante da live, né? Que é justamente isso. Fora a estética, que eu acho que é o que faz, é o que mais incomoda, né? O proprietário, fora a estética, a gente tem, né, todas essas consequências. Então, eu acho que o que traz o proprietário até a gente, seja o clínico geral ou o próprio especialista, é a estética. Mas ela, na verdade, é o menos importante, né? Exatamente. É o menos importante disso tudo, né? E assim, as pessoas me perguntam, isso traz algum problema? Então tá bom, doutora, então isso traz algum problema de saúde para o meu animal? Sim, ele pode trazer. Se essa hiperestimulação lacrimal estiver sendo causada por um cílio ectópico, por exemplo, pode virar uma bela de uma úlcera, que pode levar a uma perfuração. Sim, são muitas consequências, né? Exatamente. Legal. Mari, vamos falar contigo agora um pouquinho? Mari, do ponto de vista dermatológico, onde que entra aí a história da mancha da lágrima? Bom, vamos lá. Não é a principal queixa que vem na minha rotina, mas quando vem, geralmente ela vem associada a odor, né? Então, geralmente, os proprietários, tutores aí, eles chegam no consultório falando que a face do seu cachorrinho tá com um cheiro muito forte e que tá com a coloração que tá incomodando, essa mancha que incomoda, né? Que tá com esse aspecto de ferrugem. Essa mesma mancha, como a Cíntia comentou, a gente também visualiza por ação da saliva nas patas dos animais, né? Então, aquele animalzinho que lambe com frequência aquela pata, se você reparar... colocar umas fotos enquanto a gente está falando, Mari, você pode continuar falando, mas a gente deixou umas fotos de alguns antes e depois de pacientes nossos que os proprietários autorizaram, então pode falando, Mari, que eu vou mostrando as fotos aqui. Então, como eu estava falando, esse animalzinho que lambe a pata com frequência, você vai perceber, principalmente se ele for um animal de coloração clara, que a coloração da pata é diferente da coloração do corpo. Isso indica uma cronicidade, uma lambedura já há um tempo. O que leva a isso do ponto de vista dermatológico? Então, a gente pode perceber isso por alguma alteração dermatológica que cause alguma lesão em região de pálpebra e conjuntiva. E aí o carro-chefe, o principal, para variar, né, são as alergias, né? As dermatopatias alérgicas, né? Então, dermatite atópica, as alergias alimentares. Além disso, também a famosa sarna negra, a sarna demodésica, porque um dos locais que ela comete, né, que causa lesão é nas pálpebras, né? Então, esses animais vêm com essa região inflamada, edemaciada, então também pode levar a isso. As alterações anatômicas, né? Então, as dermatites de pregas faciais, então, principalmente aí, shih tzu, bulldog, inglês, francês. Então, nesse caso, além da alteração da mancha, a gente vai perceber também nessa dobra da face aqui. Então, ele tende a ter uma coloração alterada, às vezes uma rarefação do pelo nessa região, às vezes uma secreção meio untuosa, enegrecida também dessa região. E também a gente pode perceber em casos mais raros, né, mas mais graves, de doenças autoimunes, então como lúpus, o PEN, a gente pode ter essas alterações também. Tá? Então, basicamente isso. Legal.
E aí, do ponto de vista, a mesma pergunta que eu fiz para a Cíntia, né? No caso dela, os tratamentos eram diversos porque as causas podem ser diversas. E aí, no caso da dermato, como é que funciona? Vai ter que tratar essa causa de base também, né? É sempre o que eu sempre falo em todas as lives. A gente tem que identificar o que está acontecendo. Então, verificar se esse animal tem algum outro sintoma associado à alergopatia. Então, se ele lambe pata, se ele tem coceira no corpo, se ele tem quadro otológico, ou se essa é a única manifestação alérgica. E aí, fazer uma triagem alérgica, né? Então, descartar se esse animal não tem presença de ectoparasitas, pulga, carrapato, se fazer a triagem alérgica alimentar corretamente, e aí controlar a doença. Então, essa é a parte com relação a essas alergopatias. De tratamento, se por acaso o animal tiver demodiciose, né, identificar e tratar, corrigir a causa de base, e no caso das doenças autoimunes ou imunomediadas, através de exame histopatológico, identificar e corrigir a causa. Muitas vezes as pessoas aparecem na clínica querendo uma loção, alguma coisa, né? Eu queria um creme, uma mágica para resolver esse problema. Só que isso é uma mancha e a mancha já ficou, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que corrigir a causa de base para que esse pelo volte a crescer e aí ele não tenha mais essa coloração alterada. Então, o que eu posso fazer rápido é higienização facial frequente com produtos que possam ser utilizados na região. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com produtos que não possam encostar ali em córnea, né, para não machucar, e assim te explica melhor sobre isso. Mas identificar a causa de base e tratar. Legal. Depois a gente vai sobrar tempo sobre o antibiótico, mas vamos lá. A gente já vai falar já. Deixa eu fazer um adendo que muita gente está mandando aqui, ó. A Diane mandou, doutora Mariana, a minha pet clareou o bigode com a ração, né? Existem algumas rações no mercado, e aí eu vou falar um pouquinho da minha parte, né, gente? Não estou aqui só de entrevistadora, porque tem tudo a ver com a nutrição também. E ela falou... Justamente nessa pergunta aí. E ela fala aí, mas a umidade continua. Exato, é isso que eu ia falar. Agora há pouco, né? Apesar de melhorar a estética, o problema tá lá, né? Tá lá. Né? Exatamente. E aí junta a nossa mesa aqui, né? Melhorou a parte alimentar, que você vai falar, a umidade continua, então tem um desconforto e tem o risco de proliferação de fungo que a Mari tá ali morrendo de medo que isso aconteça. Gente, a Ju tá lembrando, olha só, cliente, amiga querida, quando a gente tá na live, a gente tem que fazer o quê? Apertar esse coraçãozinho aí para eles distribuírem bastante a nossa live e mais pessoas conhecerem o tema. Então, aproveita e faz isso agora, antes de eu falar da dieta. Então, vamos lá. Muita gente também está falando aqui que mudou a dieta e melhorou, né? Tem até, eu coloquei a fotinho de antes e depois de alguns pacientes da Cíntia, da Mari, e tem o paciente meu, que eu já vi que a Bárbara está aí, né? O Silas e o Sansão são 2 shih tzus que melhoraram muito com a dieta. E aí, qual a interferência, na verdade, que a gente tem em relação a isso? Então, a Mari já deu até aí um spoiler, né? Então, a gente vai ter aqueles animais que vão ter algum fundo de alergia alimentar, e isso vai acabar interferindo, causando edema nessa região, e aí a gente cai no que a Cíntia já falou, né, de não ter a drenagem da lágrima, né, de forma correta. E existem, gente, não tem nada comprovadamente, mas existem alguns alimentos que são fontes mais importantes de ferro, e a Cíntia já falou lá no começo para a gente que tem, né, as porfirinas, que são compostas, né, do ferro, tem o ferro ali na composição dessa substância. Então, a gente tem alguns animais que vão responder quando a gente troca esses alimentos. Então, frango, peru, as vísceras, né, fígado, a gente percebe bastante que tem animal que quando a gente tira isso da dieta, eles melhoram. E os casos mais clássicos, que eu escuto muita gente falar, tirei a ração do meu animal e isso melhorou. O problema era a ração? Não, gente, não era a ração. Muito provavelmente esse animal tinha alguma intolerância alimentar, alguma alergia alimentar a algum componente daquele alimento que ele estava anteriormente, e quando a gente fez a troca, isso melhorou. Então, não é que aquele alimento gerou isso, é que muito provável esse animal tinha algum problema em relação àquela dieta. Então, muitas vezes as pessoas também chegam até mim achando que o fato da dieta natural vai melhorar, e muitas vezes não melhora, tanto que eu deixo isso muito claro, né? A gente pode ter algum quadro de melhora? Sim,
mas muitas vezes não é a causa principal, porque que nem a gente falou da pergunta, esqueci o nome da pessoa agora, que falou que melhorou a coloração, mas que continuava úmido, porque a causa não era só alimentar, apesar do alimento ter ajudado, a causa continuava lá, que é uma causa anatômica, né? Tá aparecendo aqui para mim, gente, que a conexão não tá muito boa. Se começar a travar, se tiver algum problema, vocês vão me avisando. Mandaram aqui que travou. Espero que volte, dependemos da conexão. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar salvo no IGVT, então depois vocês podem assistir também. Se tiverem perdido alguma coisa, espero que volte. Mas vamos continuar, porque eu acho que deu uma travada lá, mas vai ficar gravado e o pessoal assiste depois. E aí, vamos falar então dessa parte do antibiótico, Mari. Você está me ouvindo ou para vocês travou também? Não, para mim tá ok. Então vamos lá. Estou apanhando aqui, travou. Eu vou usar o pessoal que podem não estar ouvindo a gente, que vai ficar gravado no GVT, então vamos seguir, porque depois o pessoal consegue assistir. Fala pra gente então da história do antibiótico, Mari. Muita gente começa a dar antibiótico por conta disso? Então, é uma alteração já corriqueira que a gente vê. Muitas vezes os proprietários entram por conta própria, né? E muitas vezes ocorre a prescrição por colegas também do antibiótico para corrigir isso. O que acontece? Esse antibiótico feito por via oral, ele vai alterar a microbiota aí da lágrima e principalmente da pele dessa região. E aí, com isso, momentaneamente, provavelmente essa mancha altere e volte ao normal do que seria dele sem ter a mancha. Só que a hora que você interrompe o uso desse antibiótico, isso volta. E aí chega no problema principal, que é não podemos prescrever antibiótico sem um real motivo, né? Então, a resistência antimicrobiana é um problema recorrente aí, é um problema que está crescendo cada vez mais. Não teremos antibiótico para usar para coisas importantes se a gente fica usando para um problema que não tem essa importância e que você não vai estar corrigindo a causa. Então, você vai estar utilizando, você vai mudar aí essa alteração estética, mas como a Cíntia falou, o lacrimejamento, a umidade, o incômodo continua. Tá? Então, pessoal, não... Desculpa, Mari, te interromper, só falem para mim se voltou o áudio, se voltou a imagem, que estava um monte de gente mandando travado, mas a minha conexão aqui normalizou. Só para a gente saber se vocês estão ouvindo, se vocês quiserem ir mandando pergunta, eu tenho mais 10 minutos, pessoal, pode ir mandando aí que a gente vai respondendo. Então, é complicado, né, Mari? O pessoal começa... Eu escuto isso muito, isso desde a época que eu fazia clínica geral, até balconista de pet shop já fala, mancha da lágrima, compra aquele antibiótico ali, né? Resolve. Eu sempre achei isso um absurdo. Eu falava, gente, não é possível que estamos usando antibiótico para um problema de mancha, né? Não é essa a questão. Eu costumo dizer que as pessoas usam antibiótico como maquiagem. Uhum. Porque vai usar, realmente ele tem uma resposta enquanto você usa, porque ele altera a microbiota da pele, existe também uma relação deles capturarem essa porfirina circulante, então diminui realmente a coloração, mas parou, voltou o problema. Então você está passando uma maquiagem, está dando uma maquiagem para o seu cão que vai causar sérios problemas, né? Não é uma maquiagem que causa beleza. Antibiótico, né? Eu mesma já vi produto em pet que tinge a cor do pelo, que, né? Umas coisas que, gente, não tem que é outro seríssimo, né? Assim, a gente como oftalmo também sofre com essa história de limpeza de produtos em região de olho, porque tem uma gama imensa e uma boa parte dele causam problemas seríssimos, né? Nem todos que prometem que são para áreas oculares são para áreas oculares. A gente precisa ter um certo cuidado com isso. É bem complicado. O que eu sempre tento focar, desculpa eu repetir isso, porque eu não sei se o pessoal ouviu porque estava travado na hora. Então, cuidado com o uso do antibiótico. Lembre sempre que quando eu faço um antibiótico para um animal sem ter a real necessidade, eu acabo selecionando uma quantidade de bactérias que são resistentes a esse antibiótico. Numa próxima infecção, não sendo necessariamente para essa região, então,
A hora que eu administro um antibiótico, seja injetável, seja oral, a gente vai agir, vai conseguir matar a bactéria do intestino, da bexiga, do pulmão, da pele, de tudo. E aí, quando você precisar, porque seu animal fez uma cistite, porque ele fez um quadro, uma pneumonia, você não tem antibiótico para utilizar. E seu animal pode vir a óbito por causa disso. Então, isso é um problema importante. E existe a possibilidade também da gente transportar a resistência da bactéria do cachorro para a gente. É muito sério isso. É muito grave do que se fala. Acho até, Mari, que a gente pode combinar uma live sobre esse assunto, porque independente da gente estar falando de olho, de pele, do que for, o uso de antibiótico é muito indiscriminado, né? Então, eu acho que é um tema legal para a gente abordar numa próxima oportunidade aí, entrar mais a fundo nisso. Porque isso que você falou agora, às vezes nem colega veterinário sabe, né? Que essa resistência passa dos animais para a gente. Então, assim, é um assunto sério que eu acho que a gente pode falar aqui para abordar isso melhor. Chegou uma pergunta aqui que eu vou fazer para as duas. Gente, temos pouco tempo, tentem fazer respostas sucintas. Fala aqui o seguinte, que uma amiga, que ela, na verdade, já deu 3 vezes antibiótico em épocas diferentes, né? A Yara está falando, mas voltou tudo. E que o maltês de uma amiga dela usou uma vez e não voltou. Por que isso pode acontecer? Quer responder primeiro? Eu vou primeiro, então. O que pode acontecer pode ser que ele, em algum momento, ele tinha alguma alteração, talvez até a fase que ele estava da vida, então se ele era um filhote, ele desenvolveu, ele cresceu, talvez ele não tenha mais esse problema. Com certeza não foi pelo uso do antibiótico. Concordo plenamente. Eu acho que foi apenas uma grande coincidência, né? Como eu tenho também pacientes que alegam que castraram e melhoraram. Eu acho que é tudo uma grande coincidência. É realmente fase de vida, tem que investigar a causa. O antibiótico foi só coincidência. Bacana. Está chegando muita pergunta legal, gente. Eu não sei se vai dar tempo. A gente pode combinar o seguinte, se as meninas quiserem também. Se acabar o nosso tempo, a gente volta para responder algumas perguntas. Está chegando muita pergunta legal. Ó, vamos lá. Chegou uma aqui perguntando... calma aí. Se lenço manipulado para a região dos olhos é bom, se melhora, se não é adequado? Cíntia. Depende da composição, né? Então, se eu tivesse os lenços para a região dos olhos, por exemplo, com clorexidina, Jesus me salve. Nem sonho. Nem pensar. Né? Agora, se forem lenços umedecidos, que não tenham ingredientes que possam afetar a região dos olhos, clorexidina e álcool, ingredientes voláteis, e forem componentes compatíveis com a saúde ocular, sem problema nenhum. Legal. Estão perguntando também se, por acaso, se o problema for unilateral, se provavelmente seja causa oftalmológica. Sim, pode ser, não tem problema nenhum. Eu posso ter obstrução de ducto num olho só. Não tem problema nenhum. Não, acho que o que ela quis dizer é que, assim, se for de um lado só, dificilmente, por exemplo, a causa vai ser uma alergia alimentar. Provavelmente seja anatômica. Sim, né? mas pode ser sim. Tá, então... A pergunta vai lá. Então, tem animal que tem alergia alimentar e o sintoma dele vai ser otite em um lado, alteração em pálpebra em um lado. Então, pode sim, não necessariamente vai ser bilateral. Não necessariamente. Interessante. Essa nem eu sabia. Tá vendo? Já ia mandar para a Cíntia, em vez de mandar para a Mari. Tem que ver os dois. Vai ter que conhecer as duas. E aí, quando ele acorda de manhã, às vezes ele vai ter edema em uma pálpebra só. Né? Quem tem rinite, bronquite, às vezes percebe, né? Ou um lado incomodando. Ele é alérgico. Então, a mesma coisa... Gente, vou avisar de novo, hein? Se cair a live, a gente volta para responder a pergunta, então. Que tá chegando aqui, ó. Perguntaram se filhotinho de 3 meses com problema de mancha, o que faz? Mesma coisa que um adulto, né, gente? Mesma coisa. Não vai ter diferença nenhuma, então, em relação à idade. A diferença é que se o tratamento for cirúrgico, a gente sempre espera, a gente avalia a situação, né? Espera a vacinação, tem que ver o cada caso, né? E espera a situação, avalia a situação e espera se for necessário. É possível, né? Porque muitas vezes não é possível. Um silic tópico, às vezes eu não consigo esperar porque ele está causando úlcera. Sim. Vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou encerrar aqui
e aí a gente volta com as perguntas, porque senão a gente vai ser derrubado e aí a gente vai perder o fio da meada. Não sei, provavelmente as perguntas vão continuar? Não? Então, mandem de novo as perguntas que eu não respondi, que tem umas perguntas aqui sobre limpeza, acho que é legal as duas responderem, sobre shampoo para essa região. Então, eu vou sair e volto de novo. Combinado, pessoal? Voltem, hein? Queria aproveitar e agradecer vocês também, né? Hoje vocês viram aí que as meninas falaram dos 5.000 seguidores, estou muito feliz, espero que a gente consiga aumentar cada vez mais essa comunidade, para a gente fazer isso aqui, ó, tirar a dúvida de vocês e levar informação para todo mundo. E vou deixar lá no IGVT, tá? Então, quem não assistiu aquela parte que travou, vai ficar lá gravado para vocês poderem assistir também. Vou sair e volto já. Voltamos, estamos aqui de novo, esperar o pessoal entrar. E quem não respondia a pergunta, gente, manda de novo. Eu até tentei separar algumas aqui, deixa eu ver. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai entrando, vocês vão mandando, deixa eu ver aqui o que tinha. Ai, tinham algumas legais. Cadê? É isso que trava. Vamos lá. Uma que chegou aqui, ó. Aí, gente, tem algumas que eu acho que as duas é interessante falar, e vocês veem, cada uma dá uma opinião, porque eu acho que vale a pena para as duas. Então, vamos lá. Limpar com algodão e água todos os dias, pode piorar? Não. Não. Mas vai fazer diferença? Mas não vai ajudar também. Mas não vai piorar. Aliás, eu adoro água filtrada e mineral para limpar o olho. Perfeito. Isso é uma dúvida minha, que uma vez até o oftalmo me falou, porque a gente cresce ouvindo falar que o olho limpa com água boricada, e não é, né? Não, água boricada não. A gente usa solução fisiológica. E eu prefiro particularmente a solução fisiológica. O vídeo foi encerrado? Ou tá rolando? Não. Foi encerrado. Tá rolando. Para mim pareceu que tinha sido encerrado. Particularmente, eu para você também apareceu, Mari? Não, mas tá normal. Aqui tá normal. Normal? Tá. Uhum. Particularmente, assim, eu prefiro soro fisiológico e água mineral. Mas o soro fisiológico é aqueles descartáveis, aquele individual, sabe? Aquele pequenininho, só, né? Aquele estéreo. Então, deixar na porta da geladeira não é legal. Exatamente, é isso que eu não gosto. É o ficar na porta da geladeira. Legal. Estão perguntando aqui sobre shampoo Johnson. Pode ou não pode? Amo o shampoo Johnson. É vida. Super pode. Eu gosto que dilua, né? De 2 a 3 partes de shampoo para uma parte de água, mas super adoro. Deve. Minha prescrição. Tá atrás da minha receita, impressa. Espera aí, gente, que eu acho que deu alguma falha técnica aqui. Acho que eu não tô vendo a live, não. Eu liguei no computador. Onde tá? Voltamos, pessoal. Falhas técnicas. Na verdade, eu acho que tá tendo muita live ao mesmo tempo e o Instagram dessa vez derrubou a gente. Não foi nem problema da minha conexão. Mas vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar.
Tinha um monte de pergunta legal. Então, eu vou seguir fazendo umas aqui que eu já tinha separado. Do Shampoo Johnson, então, a Cíntia respondeu. Não sei se vocês ouviram ou se tinha caído. Shampoo Johnson, então? Super recomendo, adoro. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Enquanto o pessoal está entrando, deixa eu ver das... mandaram para a gente essa na caixinha e mandaram aqui de novo. Óleo de coco, ajuda? Ajuda no quê? Na mancha? A diminuir a mancha? Não. Não, né? Sim. E pode usar óleo de coco nessa região, Cíntia? Não vejo explicação para isso. Não vejo se não ajuda, não vejo por que usar óleo de coco nessa região. Gente, vamos tomar cuidado, né, de passar coisa que não deve perto do olho, porque a gente pode causar um problema muito maior. Tá? Né? Não vejo por quê, não tem motivo. A verdade é que, assim, existem algumas coisas que acabam entrando na moda, né? E aí, óleo de coco é uma que todo mundo gosta de óleo de coco para tudo. Então, a gente deixa para usar para as outras coisas. Para o olho, a gente não vai usar, né? Não é legal. Aí eu, como vou acabar puxando, né, um pouquinho. Tomem muito cuidado com relação com o óleo, porque eu vejo muitas pessoas passando óleo de coco na pele dos animais, e aí passa e solta esse cachorro lá do lado de fora, aquele solão de meio-dia, você pode causar uma queimadura nesse animal, tá? Então, não. Olha aí. A gente vai resolver um problema assim vai ficar, né, gigante depois. Estão perguntando aqui se esse problema, né, aí eu acho que se encaixaria talvez em alguns problemas que a Cíntia citou, né, alguma das causas possíveis, se pode ser hereditário ou genético. Bom, se ela estiver perguntando sobre a mancha, sim, pode ser genético e até hereditário, com certeza, tem envolvimento, sim. Quando a gente fala de alterações anatômicas também, então pode. Não sei qual foi o que ela estava querendo se dizer, mas acredito que pelo tema da live... Eu acho que sim, a causa do problema, pelo tema da live, sim, pode ser genético. Sim. Eu achei uma pergunta muito legal aqui, acho que vale a pena as duas responderem. Precisa usar secador quando lavar só essa região do olhinho e dos bigodes, ou podemos secar só com uma toalhinha mais macia? O que vocês indicam, meninas? Eu acho que agora... Bom, vou esperar a Mari responder. Vamos lá, Mari. Acho que agora aqui talvez pode uma briga. Você ouviu a pergunta direitinho? Sim. Tá me ouvindo? Sim, sim. O que acontece? Para secar melhor a região da face, patas principalmente, o secador deve ser utilizado. Porém, jamais, em hipótese alguma, de jeito nenhum, não, usar diretamente nos olhos, né? Porque aí você vai estar ressecando, você pode, alguma partícula que tiver por ali, um pelo, ir para essa região dos olhos também. Então, não direto nessa região, que eu recomendo, às vezes, uma toalhinha macia, mas também não esfregar. Do mesmo jeito que a gente não pode esfregar com a mão, também não esfregar, né? Então, um lencinho, alguma coisa. E aí percebeu que essa toalhinha, esse lencinho tá molhado, é hora de trocar por algum outro, tá? Mas o secador direto nos olhos, não. O que eu sempre falo, o secador tem que usar, por exemplo, a gente pega esses pacientes de raças de pelo longo, né? Então, tem que usar. Então, secador sempre frio e sempre muito distante. Então, aquilo tem que ter paciência. Vai ter que secar, mas com muita paciência, sempre muito distante, com muita delicadeza. E lubrificante ocular prescrito pelo médico veterinário, não é aquele que o balconista da farmácia prescreve. Então, é o ideal para o seu bichinho, para o seu cão, para o seu gato, antes e depois. Né? Então, aí a gente consegue dessa forma. Perfeito. Então, a pessoa tem que ter muita paciência mesmo, né? Porque imagina que alguém que vai fazer isso todo dia ou várias vezes ao dia não vai ter essa paciência de secar na correria que a gente tem hoje em dia, né? Exatamente. E aí, vou puxar aqui, Mari, me diga se eu estou certa ou errada. A pessoa que começa a lavar e não cuida direito de secar, a gente pode desenvolver aí os problemas dermatológicos. Sim, com certeza. Se essa região não for... primeiro, se você não retirar o produto da forma correta, né? Então, se deixar resíduo, ele pode ter aí uma dermatite de contato. E o segundo é, se você não secar corretamente, você pode ter aí acúmulo de bactérias e leveduras nessa região, né?
E aí a gente vai notar mais mau cheiro, alteração na coloração também, né? Então, às vezes você está querendo corrigir e você piora. Então, Tá. conversa com o veterinário, pode ser usado. Legal. Mandaram aqui uma que eu achei interessante. Uma perguntaram do lubrificante ocular, a Cíntia já falou, ajuda, mas não na lágrima, né, Cíntia? Na mancha, ajuda não nessa parte do secador, né? Às vezes, o uso do lubrificante ele vai diminuir, às vezes, o atrito causado pelo pelo. Mas a gente tem que tirar o atrito, né? Então, não resolve, eu tenho que resolver o problema. Sim, e a sequência da pergunta da mesma pessoa, da Yara, foi se o entrópio pode ser um dos causadores. Você já tinha explicado isso lá no começo que sim. Lá no comecinho, sim, com certeza. Aliás, é um dos principais causadores. Legal. Acho que é Cicolite, não sei se é assim que fala, se for errado, me desculpe. Tá falando, meu cãozinho faz zumo de tracolimos, que é uma medicação, né? E falou que essa região fica muito oleosa. Como que ela pode fazer para higienizar? Tacrolimus é uma medicação que a gente utiliza com bastante frequência e ela é uma medicação manipulada, tanto em pomada oftalmológica como em colírios, e às vezes o colírio, a base dele, ela é oleosa e realmente fica bem oleosa essa região. E aí, o que eu gosto, perguntaram agora há pouco, o shampoo Johnson, né? Então, eu gosto de fazer uma solução de shampoo Johnson, diluição de 1:3, com uma gazezinha, muito delicado nessa região, e a gente consegue higienizar. Seca muito bem depois, né? Com um paninho, uma gazezinha seca, e tá tudo bem. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Existe lubrificante ocular próprio para pets? O que eu utilizo é humano, de farmácia humana mesmo. Então, o que é melhor, Cíntia? Ou talvez uma indicação bem feita para um oftalmo? Existe a possibilidade do uso humano? Existe indicação, tem colírios veterinários de excelente qualidade. Também existem colírios humanos. Quem vai escolher é o veterinário, né? Junto com o proprietário, os dois juntos, para aquela situação. Porque o que eu mais tenho é uma gama de colírios lubrificantes, né? E aí eu vou escolher para aquela situação o melhor para o meu paciente. E aí, junto com o proprietário, a gente senta, a gente conversa e a gente escolhe. O pessoal, às vezes eu abro muita caixinha aqui no Instagram, né? Eles mandam as perguntas e eu falo que às vezes eu fico parecendo chata, porque as minhas respostas sempre são: depende. Cada caso é um caso. E precisa ser analisado individualmente, né? Porque existem os indivíduos, né? Cada um é um indivíduo. Não existe receita de bolo, né? Exatamente. A V. Fernandes, acho que perguntou, para cães de pelo curto, quanto menos banho, melhor? Mas nesse sentido das lágrimas, não entendi muito bem a pergunta. Bom, manda de novo. Eu acho que ela é mais... A Mari vai responder o que ela entendeu. Se não for isso, você manda de novo aqui. Depende, não tem relação com o tamanho da pelagem ou com a raça, por exemplo. Depende se esse animal tem alguma alteração que ele precise de banho. Então, um cachorrinho de pelo curto ou de pelo longo, mas que tenha uma pele e um pelame saudável, pode ter banhos com frequências mais espaçadas, né? Agora, cães que têm dermatopatias, cães alérgicos, cães que têm infecções recorrentes, cães com problemas hormonais, eles precisam de muito banho. Aí, para este animal, o banho deve ser realizado com mais frequência. Logo, de acordo com a orientação do veterinário. Quem vai decidir isso vai ser o veterinário, né? De acordo com o problema do animal ou não. A gente fica sendo repetitiva, pessoal, mas é a verdade, não é ser chata, não. Mandaram aqui, vocês recomendam lenço umedecido para bebês, para fazer a higienização dos bigodes e aí para a Mari, né, das patinhas também? Não, eu não recomendo. Muitas vezes ele tem perfume, né, muito forte, ainda mais que lembrar que o olfato dos cães é mais apurado do que o nosso, então imagina aquele cheiro ali para eles o tempo inteiro. Provavelmente você vai passar, ele vai espirrar, inclusive. Muitas vezes tem álcool também, né? Então, se encostar aí na córnea, eu imagino que também possa ter um problema. Então, eu utilizo sempre produtos veterinários. E mesmo assim, não são todos. Aquele lencinho está pronto. Eu prefiro essa solução que a Cíntia falou, do Johnson diluído na proporção de 1:3, eu acho o melhor. Tá? Então, é o que eu passo, desde que ela me orientou dessa forma, é o que eu passo para todos os meus pacientes. Tá? Então, eu não recomendo esse lencinho, nem para pata também. Para pata, muitas vezes esse animal depois vai lamber, então aí existem produtos próprios para ser utilizados.
Aí vai lamber, vai vomitar. Olha aí o problema, né? Vira uma bola de neve. Cíntia, para você. A Beca está perguntando se olhinhos remelando podem ser início de alguma patologia, de alguma doença. Pode ser indício de doenças, tanto oftalmológica principalmente, mas também sistêmicas, né? A gente precisa investigar. Isso é assim, a nossa live só de oftalmo vai ser um outro dia, mas isso é muito legal, né? Porque eu já recebi encaminhamento de paciente que foi para o oftalmo, tinha uma alteração X no olho, que falou, ó, procura a Nutri, que pode ser uma alteração sistêmica, né? Então, é muito interessante isso, porque as pessoas não têm nem ideia, né? Sim, com certeza. Uma coisa, a gente falou... Pode falar, Mari. Aquela pergunta que eu tinha comentado, que eu ia fazer, aproveitar enquanto o pessoal está perguntando, a Cíntia comentou muito do desconforto, né? Que o que ela visa, assim, o médico veterinário visa é a qualidade de vida desse animal. E aí Sim. A gente tem essa sensação de quando tem um cisquinho no olho, a gente fica super incomodado. Super, agora, imagina você conviver com isso a vida inteira. E a gente tem, a gente não, né? Mas os tutores têm a sensação de que se o animal tiver dor, ele vai chorar. Né? Então, isso não acontece. O animal se adapta, muitas vezes ele não manifesta isso. Então, como a pessoa que tem o seu bichinho em casa consegue perceber que esse animal está em desconforto ocular? Tem sinais clássicos, né? O primeiro sinal é o olho vermelho. Então, aquele bichinho que tem o olho constantemente vermelho é um bichinho que tem desconforto ocular. O lacrimejamento é um sinal de desconforto ocular. A secreção, muitas vezes, é um sinal de desconforto ocular. O blefarospasmo, que a gente chama, então, na verdade, aquele movimento de ficar piscando, é um sinal de desconforto ocular. Às vezes ele não pisca, mas ele fica com aquele olhinho meio cerrado. Isso também é um sinal de desconforto ocular. O prurido. Então, às vezes eu pergunto para o meu cliente, ele coça? O cliente fala, não coça, porque tem a ideia de que o coçar é esfregar a patinha. Sim. E não necessariamente. Às vezes, a grande maioria deles esfregam com o rostinho na caminha. Eu tenho pacientes que esfregam o rosto na parede, vai de um canto para o outro. Isso tudo é sinal de desconforto. Né? E foi o que a Mari falou. Um cisco no olho é super desconfortável. Imagine uma camada de cílios supranumerária, que às vezes eu pego lá 15 cílios duros e raspando no olho desse meu paciente 24 horas por dia. Nossa. Né? Ele vai lacrimejar o dia inteiro, ele vai piscar o dia inteiro. Vai estar úmido o dia inteiro aquela região. Legal. Olha que bacana. A Silvia está falando, foi ótimo, meninas. Vocês vai me ajudar muito nos meus atendimentos clínicos. Então, é uma colega. Legal. Legal. Obrigada por estar aqui. A gente ajuda não só os proprietários, mas os colegas, porque eu falo, a gente aprende todo dia, né? Que nem a Mari falou, a Cíntia ensinou a fazer a solução, a gente aprende uma com a outra, sempre. Isso é muito legal. Com vocês, então, muito. Muito bacana. Estão mandando lambeijos. Sim, Samuca te manda lambeijos. Da Daphne? Eu não estou vendo. Da Daphne, isso mesmo. O Samuca é meu neto. A Yara está comentando aqui, doutora, fiz por um período alimentação natural, mas não resolveu. E ele e os meus outros cães engordaram muito. Então, gente, um parênteses. Façam alimentação natural sempre orientado por algum profissional, porque senão a tendência é ficar tudo desequilibrado e a primeira coisa errada que acontece, eles começam a engordar, porque a gente vê eles comendo super felizes e a gente começa a dar um monte de comida. Então, sempre procurem orientação, tá? Estão perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Vai, a gente vai deixar no IGVT, que aí fica mais fácil para vocês assistirem também, porque aqui fica só 24 horas, né? Então, no IGVT fica lá para vocês verem depois. Mais alguma pergunta, pessoal? Se quiserem, mandem agora ou calem-se. Até a próxima live. Deixa eu ver aqui. A gente quer colocar de novo? Coloca pra gente as fotinhos do antes e depois, são uns casos bem legais. E casos misturados. Tem caso de oftalmo, tem caso que foi alimentação. É aquilo que a gente estava falando, né? Multifatorial. A gente acaba trabalhando em conjunto. Muito legal. Não sei se vocês repararam, acho que as duas compartilharam a minha publicação, que eu coloquei várias fotos diferentes. E uma foto, eu até marquei a doutora Fernanda Dias, dentista.
né, odonto. Sim, Que é sim. o alemão, que é o nosso gatinho lá da clínica, lá da Praia Grande da Boqueirão. O caso dele era um quadro odontológico. Ele tinha uma fratura no canino. Essa fratura causava uma inflamação da região ali de seios nasais e pálpebra, toda essa região. E ele tinha cistite, ele tinha conjuntivite com frequência. Ele estava sempre com esse olhinho fechadinho, ele lacrimejava e ele tinha mancha ali. Ela chegou na clínica, olhou para ele e falou: vamos levantar que tem uma fratura desse canino. E foi feita a remoção desse dentinho que estava ali fraturado e ele nunca mais teve alteração. Olha só, é uma causa odontológica, né? Então, muito bem colocado. Isso foi uma coisa que eu esqueci até de falar. Muitos pacientes com doenças periodontais graves fazem muita mancha, fazem muita dácrio. Porque o ducto nasolacrimal, ele tem ligação na cavidade oral. E a gente tem bactérias ascendentes. Então, tem relação, sim, também. Também é mais uma relação. Muito bem colocado, Mari. Bacana. Ó, tem recadinhos aqui. Lambeijos do Corote. Corote é um paciente meu. Maravilhoso. Adotado, ganhou a vida ele. Tem uma mamãe que não cozinhava nem para ela. Se vocês verem as coisas que ela tá fazendo, sensacional. Tem recadinho para a Cíntia. Calma aí para eu não falar errado. Nath, doutora Cíntia, obrigada por todo o auxílio sempre. Nath 1423 é o login dela. Não sei se você sabe, só falando assim, quem é. Mais uma vez estão falando que a conexão estava ruim. Gente, vai ficar gravado. A Célia está falando, acho que é a paciente da Mari minha junto, né? Não sei se a Cíntia atende também. Vocês ajudam demais com as lives, os tutores e atenção com os nossos filhos. Érica, Camila Bexiga, todo mundo agradecendo. Oliver tá com saudades, a tia também tá, viu, Oliver? Logo vou te ver, assim que o corona permitir. Ó, chegou uma aqui, deixa eu ver. Quando o animal lambe a pata e os bigodes ficam vermelhos, é por causa dos olhinhos? Lambe a pata, os bigodes... Ah, eu acho que é o que a Mari falou, né? De ter não só a mancha dos olhinhos, mas da lambedura de pata também, né? Sim, provavelmente ele seja a largopata, né? Ele deve ter alguma alteração dermatológica. Investigar, vamos ver aí o que ele tem. Investigue. Lambeijos do Silas e Sansão. Silas e Sansão foram meus modelos de uma das fotos. Eles são um dos meus pacientes que eu tive mais resposta de tudo, assim. Eles tinham... É paciente da Mari também. Eles tinham alteração dermatológica, alteração gastroentérica, alteração da lágrima, eles ó ficaram redondos com a dieta e com o tratamento dermatológico. A Célia falou que também passa com a Cíntia. Aqui é assim, gente, é todo mundo passa com todo mundo. Nina, né? É a da Nina. É muito amor. A gente só tem proprietários super empenhados. Não tá aparecendo nada, mas quem mandou beijo de volta. Beijo para todo mundo. O pessoal não está entendendo nada, porque eu não estou olhando para cá, eu estou lendo as perguntas aqui, gente. Mas é que a gente, para poder fazer triplo aqui, a gente faz uma edição diferente. Então, as perguntas ficam no computador. Por isso que eu fico, olho para lá, olho para cá, olho para lá. Muito legal. Bom ter profissionais como vocês que dividem o conhecimento. Pessoal, que legal. Muito bacana o retorno de vocês. Sigam o Instagram de nós três. A gente deixou, né, o @ das três. Então, da Mari, da Cíntia, o meu, que vocês estão aqui já vendo. Estão perguntando aqui, mandaram mais uma, ó. Diane, perguntando o que normalmente causa essa umidade nos bigodes. Nos bigodes, então, acho que é para mim, né? Acho que sim, Mari. Então, geralmente, relacionado aos bigodes, a gente pode ter, nessas raças que tem as dobras faciais mais proeminentes, então, cães braquicefálicos, né? Focinho achatadinho, pug, bulldog, shih tzu... ele vai ter essa pele ela não respira, então tá um atrito constante e aí geralmente tem aí uma irritação, uma inflamação dessa região. E aí lembrar que a obesidade é um fator que atrapalha super. Então, quanto mais gordinho esse cachorrinho, maior o atrito, menos essa pele respira. E aí uma atenção que a gente vai ter principalmente aos bulldogs. Eles têm essa alteração de prega também lá na cauda. Então, ele faz aquele rabinho de porquinho, e aí, muitas vezes, esse cachorrinho, ele tem muito desconforto. Você toca nessa região, ele já começa a se lamber, que é um sintoma de coceira. Um sintoma não, uma manifestação de coceira. E ele raspa essa região no chão o tempo inteiro.
é porque ali tem uma infecção muito forte, o cheiro, se você for mexer ali, é muito forte, e tem uma dermatite de dobra importante. Quanto mais gordinho, pior isso. Tá? Então, higienizar sempre ali essa região. Limpa aqui a região do rostinho e limpa lá a região da cauda também. Legal. A Alexandra está perguntando aqui se o uso de antioxidante na dieta tem correlação com a melhora clínica em casos onde a causa é a dieta. Na verdade, eu não tenho conhecimento nenhum a respeito disso, nunca ouvi falar que pudesse ajudar, não sei de nenhum trabalho que tenha provado isso, mas não sei se talvez a tua pergunta tenha surgido porque a Cintia explicou que ocorre uma ação do ferro, né, com o oxigênio. Só que aí, gente, é uma oxidação externa, né? Os antioxidantes que a gente usa, eles vão ajudar naqueles radicais livres, na oxidação que é produzida internamente do organismo. Então, assim, eu, analisando por aí, não vejo uma correlação e nunca ouvi nenhum trabalho nem nada que falasse sobre isso, mas posso pesquisar mais a fundo e responder sobre isso depois também, mas que eu saiba, não tem correlação nenhuma. Eu posso acrescentar uma, talvez, da onde vem essa pergunta, né? Existe uma ração comercial muito conhecida, que quando ela foi lançada no mercado, ela foi lançada com essa proposta, de que ela era a ração que diminuía a quantidade, a mancha da lágrima, porque ela tinha antioxidantes na sua composição. Né? Se isso fosse verdade, a gente não teria o problema da mancha da lágrima, né? Sim, e até assim, a gente tem rações mais atuais, né? Outro dia a gente até estava conversando sobre isso, de você viu que lançou tanta, gente, lançam tanta coisa que às vezes não dá nem tempo da gente ficar sabendo, né? Às vezes vocês que pesquisam, né, por conta do próprio bichinho que tem algum problema, ficam sabendo antes da gente receber a visita técnica, antes da gente ver, e aí às vezes o proprietário chega e fala, doutora, você já viu isso? Às vezes eu nem vi, aí eu vou pesquisar, que às vezes são coisas que eu nem sabia. E eu tive essa conversa com a Cintia há um tempo atrás. A gente tem uma ração no mercado mais antiga, que tinha essa proposta também, mas é isso, eu falo, se ela resolvesse o problema, desde que eu me formei, ela já existia, isso tem mais de 14 anos. Então, a gente não teria esse problema atual, né? E não é a causa. Então, vai ter alguns animais que vão melhorar? Vai, porque talvez para aqueles animais fosse um problema de alergia, e daí você mudou o alimento e isso melhorou. Mas não é a questão, né? Eu acho que o meu comentário... Pode falar. Não, pode falar. O que a gente tem que focar é o que é essa melhora, né? Então, voltando ao que a Cintia falou, que eu acho que é o principal tema dessa live. Melhorou a lágrima, a mancha, mas esse animal ainda está com algum sintoma de desconforto, ele não melhorou, e ele está com uma lesão ali, ele está incomodado, gente, e ficar com isso o tempo inteiro, esse desconforto, deve ser horrível, e não conseguir externar isso. Então, às vezes você teve uma melhora estética, mas o problema está ali. Então, foca no melhorar o conforto desse animal. Legal. Gente, o nosso tempo vai acabar de novo, porque é sempre muito... deixa eu só mandar um beijo, que voltou aqui. Agora que voltou, eu preciso mandar um beijo. Mande. Querida minha, Lê, que ela está aqui, o Toby te manda ela beijos. O Toby é um querido, eu amo ele de paixão. E a Nath, você falou da Nath, veterinária, querida de São Vicente, também ela mandou aqui para mim no WhatsApp, falou que era ela. Então agora a gente já sabe quem é. Que eu li o nomezinho que estava, né? Eu falei, bom, só pelo ali, não sei se você vai saber quem é. E o meu voltou agora, tudo já voltar. Mais uma vez, obrigada a vocês duas, suas lindas, além de amigas, são profissionais que não tenho nem o que falar. Muito obrigada por terem topado. Já vou deixar um convite aberto para a gente fazer. Mari, vamos falar de antibiótico. Cíntia, vamos falar de, sei lá, quantas lives a gente vai precisar para falar de olho, porque só de lágrima era tudo isso. O pessoal quiser, estamos bem. O pessoal adora, isso eu tenho certeza. Foi um amor, foi uma fofura participar disso aqui. Vocês são duas queridas, duas amadas do meu coração. Foi um bate-papo bem dentro de casa, bem fique em casa mesmo. Isso. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu que agradeço a companhia de vocês. Imagina, obrigada. Mari, mais uma vez, né? Tá sócia já. Que venham muitas. Mas, de novo, obrigada pelo convite. É sempre uma honra. Mais uma vez, parabéns pelos 5.000. Que sejam, já falei, primeiros de muitos 5.000 e 5. Muito obrigada a todo mundo que veio. Um beijo a todo mundo que gastou um pouquinho do tempo. Uns queridos que vieram todos. Obrigada a vocês pela participação sempre.
Obrigada por terem voltado, né, por entenderem o nosso tempo curto. Voltamos às perguntas, adorei, foi muito bacana. Vou aproveitar, a maioria que está aqui, eu sei que tem muito seguidor meu, que também é seguidor da Nina e do Armandinho, eles estão começando a live lá, então a gente acaba aqui, corre lá agora. E, gente, obrigada, semana que vem tem mais. Conto o tema para vocês depois, surpresa. Gente, obrigada, beijo, boa gente. noite. Obrigada, beijo. Tchau. Tchau.